visualizarmos a figura dele, piedoso, de Jesus, de braços abertos, a nos acolher e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, com a finalidade de ouvirmos o ensinamento que Ele nos deixou através do expositor da noite de hoje. E que a tua mensagem, Mestre, que será transmitida nesta noite, que é uma mensagem simples, clara, mas é uma mensagem de amor, que renova os corações aflitos e desesperados, diante das angústias que todos nós temos na jornada evolutiva. Nós te rogamos, Mestre, abençoa os nossos propósitos de servir, abençoa o palestrante da noite de hoje, e que a mensagem transmitida possa tocar o coração de cada um aqui presente, tanto dos encarnados como dos desencarnados. E que possamos, Mestre, colocar em prática os ensinamentos aqui recebidos, na certeza que tu nunca nos desamparas. Tu estás conosco em todos os momentos, mas nós é que nos distanciamos de ti. E aqui estamos, Mestre, de volta ao teu aconchego, clamando a tua paz, o teu amor e a tua benevolência. Abençoa os trabalhos desta tua casa de oração e fica conosco, Mestre. Mas ajuda-nos a permanecer contigo, hoje e sempre, que assim seja. Quem chega aqui, terça-feira, ao imaginar que sou eu, então, quando a gente sabe que o acaso não existe, mas nunca estou falando por isso. Porque geralmente a gente abre um livro desse, que é um livro de Chico Xavier, a gente abre ao acaso quilômetros, né? E eu abri a mesma mensagem que eu li, ainda pensei, não vou ler não, é a mesma. Mas eu acho que quem está primeiro precisando disso sou eu. Talvez também outras pessoas aqui estejam, já que a gente vem para uma casa espírita, para ficar sempre assim, então a gente não está muito bem. A gente precisa ajuda, esse esclarecimento e a palestra, aprender a se esclarecer. E essa mensagem, eu abri terça-feira, que a gente passa por esse intitulada Estágio Limpo. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. Está enviado no capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte de dor. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se profere triste, acabunhado ou submisso? E outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas nas primeiras melhoras, abandonam o remédio ou conselho salutar e voltam aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde
ação justa e construtiva do interesse geral é sempre um bem. Quando sabemos orientar os serviços de elevação, contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso e consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante e entorpece e destrói. E quem falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despende tempo valioso e longo de conversação infrutífera exigindo as suas coisas? Que giro milagroso que doará o equilíbrio orgânico se não sabe escalar, desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores e propôs a harmonia com as coisas? Por mais que apresse socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima inteligente do suicídio indireto. Estás feliz, meu amigo? Acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, segue sempre. Trabalha na extensão do bem, guarda a lealdade ao ideal superior que ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou ali, o Senhor te perguntará. É um convite muito grande para a gente estar eu sou eu, ninguém é eu, nós estamos. Né? E o que é que eu posso fazer? Eu agora lembrando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no início, os precursores do cristianismo Sócrates, ele já dizia, quem já conhece o Evangelho segundo o Espiritismo vai ver, acho que é não esqueço disso, é o 19º, seu item. Ele disse que os médicos falhariam na medicina por tratarem uma parte do seu corpo. Seria impossível todo ficar bem tratando só uma parte, ou seja, tratar só o corpo, tratar o espírito, né? Que é realmente o nosso eu, é o que nós somos. Então ele chama a atenção e diz, lá atrás, pega o vídeo do Evangelho Espírito, tem mais a crescer demais para buscar saber também, né? Nós precisamos se cuidar, né? Isso com certeza faz a espírito da igreja católica e ao médico, não fugir a medicina, se está com problema, não fugir a medicina tradicional, que a vida é divina, tem que capacitar o homem para estar médico. Ajudar o seu conhecimento. Mas Jesus já nos convida a meditar muitos anos, quando chega até mais de 2000 anos, por ele vigiar e orar. Meditar, caminhar, tomar o sol, é tão bom, o sol faz muito bem, nós todo mundo vai pensar. Então, não só o corpo, mas cuidar do corpo, precisando realmente. Eu digo com toda sinceridade, essa mensagem, primeiro, foi para mim. Fique em paz, ficamos todos.
meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. Que Jesus continue nos abençoando, que a equipe espiritual desta casa nos envolva, nos fazendo sair daqui melhor do que quando entramos. O transtorno depressivo maior, conhecido simplesmente como a depressão, é um distúrbio mental e caracteriza-se por pelo menos 2 semanas onde essa depressão esteja presente em todas as situações. É muitas vezes acompanhada da baixa autoestima, a perda do interesse em atividades ou até em outras formas aprazíveis, pouca energia, dor sem uma causa aparente, que nós chamamos de acabrunhamento. O sujeito fica acabrunhado, você não tem disposição nenhuma, né? As pessoas podem, ocasionalmente, estando nessa situação, ter a manifestação de delírios ou alucinações, ver parentes que já desencarnaram, ouvir vozes. É muito comum nesse estágio a pessoa passar por essa situação. Entre 2% e 7% da população adulta, ela sofre de depressão e ocorre que nesses depressivos estão a maioria dos suicidas. Cerca de 60% dessas pessoas que se suicidam eram acometidas da depressão. E a depressão, lembrar sempre que ela é diferente da tristeza, que é uma parte normal da vida e é menos grave. Quem nunca sentiu uma tristeza, né? Um momento passageiro, você tem aquela tristeza que daí a pouco aquilo dilui. Isso é normal, é um sentimento natural. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente, ou mais do que isso, 350 milhões de pessoas neste momento estão sofrendo deste transtorno. No Brasil, dados da Cantar Rio sugerem que 16% dos brasileiros são acometidos pela depressão, maior do que a taxa nos Estados Unidos, que é de 13%, da Espanha, que é de 9%, e da China, que é de 6%. No Brasil, esses pacientes geralmente são diagnosticados quando já estão mais velhos, ou seja, a média de idade dos pacientes é de 36 anos, sendo a maior incidência na faixa entre os 35 e os 49 anos. E entre as mulheres existe uma faixa de 68,9% dos acometimentos dessa doença. Essa taxa ao longo da vida ela é maior nos países desenvolvidos do que nos países em via de desenvolvimento. Parece estranho, né? Porque um país desenvolvido tem tudo que a gente precisa, mas é exatamente por isso. Ele causa nas pessoas esse desinteresse pelo viver, porque eu tenho tudo, não preciso de nada, e aquilo vai me deixando, digamos assim, angustiado. Esses sintomas eles aparecem geralmente na faixa entre os 20 e 44 anos de idade. Ela é uma doença 2 vezes mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Ou seja, as mulheres são mais suscetíveis ao estado depressivo. Então, mudanças de hábitos da vida podem precipitar esse humor deprimido. E isso está incluso o parto, a menopausa, o sedentarismo, dificuldades financeiras, problemas de trabalho, a perda de um amigo ou um ente querido, casamento, um desastre natural, um terremoto, um vulcão, um furacão, um tornado, problemas de relacionamento ou lesões causadas por alguma dessas catástrofes. Podem trazer o sujeito para depressão. Então, quando isso ocorre, as pessoas muitas vezes são taxadas de isso é um preguiçoso, isso está assim porque quer, é porque ele gosta de estar assim. Comumente ouvimos isso. Não sai disso porque não quer. Se fizer força, sai. Não é tão simples. Enquanto a depressão não for reconhecida por todos como uma enfermidade grave, nós não vamos ajudar muito. Quem não tem na família que já passou por ela ou está nesse momento com ela, é preciso muita compreensão. Essa criatura precisa de muita ajuda. E ajuda não só médica, não só
do estar perto, mas desse afeto amoroso, dessa compreensão. Isso é fundamental para o tratamento do depressivo. Porque, como todos nós sabemos, o depressivo, a primeira coisa que ele faz é se isolar. Não é? Então, alguns sintomas comuns nas crianças são irritabilidade, a redução do interesse em brincadeiras, queda no rendimento escolar, sensação de cansaço, ansiedade em demasia e dores sintomatizadas. Já no adolescente, ele fica agressivo, altera o apetite, tem pensamento suicida e o isolamento social. No adulto, isolamento social, uma tristeza mais acentuada, alteração no humor, alteração no sono e perda da libido. Então, esses são sintomas nessas 3 faixas da criatura. É bom que alguém observe, nós que temos familiares, comecemos a observar esses simples sintomas. Não quer dizer que ela esteja com depressão. Ela está predisposta a uma depressão. Os sintomas depressivos podem ser divididos entre cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Os cognitivos é o humor deprimido, ou seja, um desânimo persistente, baixa autoestima, um sentimento de inutilidade, vazio, culpa e, obviamente, a irritabilidade. Essa culpa, ela está ligada ao perdão. Principalmente o auto-perdão. Grande parte dos depressivos é porque não se perdoa. E isso vai, dentre esses outros sintomas, gera e facilita a aceleração da doença. Aí vem redução da capacidade de experimentar prazeres maior, ideia suicida, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, de memorizar ou até tomar decisões. Isso lembra uma história interessante que Simonetti conta no seu livro, que 3 senhoras, já de uma certa idade, tomavam chá e a primeira reclamou: ah, meu Deus, eu acho que eu estou ficando esclerosada. Imaginem vocês que eu me deparei em pé com a vassoura e eu não lembrava se eu tinha acabado de varrer a casa ou se eu ainda ia varrer. Aí a outra disse: ah, isso é besteira. E eu, que me vi em pé ao lado da cama de camisola, não lembrava se eu tinha acordado ou só ia me deitar. Aí a terceira disse: não, Deus me livre de eu chegar nesse ponto. Ave Maria, isola. Mas fiquem aí, dê licença um pouquinho que eu vou ver que alguém bateu na porta. Então a gente percebe que não é por querer. Tem as ocorrências orgânicas e tem as ocorrências externas. Que eu já estando depressivo, essa influência vai acentuar. Tem o lado espiritual que vamos comentar mais adiante. O fisiológico, fadiga ou sensação de perda de energia. A pessoa se sente desgastada o tempo todo, um cansaço, né? A alteração do sono, ou insônia ou sonolência excessiva, ou também o sono interrompido, aquele sono fatiado, né? Vem a redução do interesse pelo prazer sexual, a alteração do apetite. Você pode perder o apetite, como pode também ocorrer o inverso, aumentar o apetite. A agitação motor, inquietude, evidências comportamentais, a mudança de comportamento de quem convive com a pessoa, vê que há uma, não é? Fulano mudou. E vem o retraimento social, chorar mais demoradamente e com mais frequência. Tem também os comportamentos suicidas, o retardo psicomotor, lentidão generalizada e o comportamento autodestrutivo, às vezes a automutilação. Esses são os sintomas fisiológicos. Os pacientes costumam alucinar, aludir ao sentimento do que lhes parece fútil ou sem importância, ou seja, tudo para mim perde a graça. Eu não vou fazer não, não gosto mais não, antes eu até gostava, né? E tudo parece que não tem sentido. Perde realmente o prazer, o gosto. Coisas que eu fazia atualmente, eu vou perdendo essa
vontade. Acreditam que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir alegria. Nada mais essa tristeza. Contam os historiadores que, na vinda da África para cá, muitos dos negros que eram retirados das suas famílias, ao chegar aqui, sentiam essa saudade, essa tristeza. E muitos morriam. Não se conhecia a doença, a depressão. Se atribuía à saudade. E tinha um nomezinho chamado banzo. Fulano morreu de banzo. Então vejam que não é uma coisa de hoje. Não é doença tão moderna. Ela já vinha de algum tempo nos perturbando, né? E a depressão, ela muitas vezes é classificada como distimia. É quando os sintomas permanecem por um período muito longo, geralmente por mais de 6 meses. Eu posso ficar triste por um mês, posso, mas é aquela coisa suave. Mas nesse caso, ela perdura por mais de 6 meses. E aí, de forma leve, mas sempre constante. Então ela vem aos pouquinhos e vai minando minha resistência. Eu vou perdendo esse esforço, esse zelo que eu tenho por mim, esse gostar de certas coisas. Aos pouquinhos. É imperceptível no início. Porque você não perde instantaneamente o apetite, você não perde instantaneamente o sono. Isso vai ocorrendo. E você vai permitindo. Aí é onde entra o nosso alerta. E isso está estranho, eu não sou assim, não é? Acionar logo o desconfiômetro, porque nesses casos você já pode recorrer ao médico. Existem medicações que podem inibir esse processo e você buscar sua autoajuda, se policiando. Ora, eu me conheço, né? Eu sei dos meus gostos, dos meus hábitos. Então, ao perceber qualquer mudança nesse sentido, é bom e tem alguma coisa errada, né? Porque ela está vindo, ela está sinalizando. Então, ela entra naquele estado e vai se agravando. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item A Melancolia, item 25, diz mais ou menos assim: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Então percebam que tem esse lado. Meu espírito, enclausurado neste corpo, às vezes, por sermos criaturas livres lá no plano espiritual, o espírito aqui não aceita muito, ele se sente um pouco e ele quer a todo custo sair para passear. Isso já denota que eu vou começar a mudar alguns hábitos por conta disso. E aí já é o lado espiritual que está se agitando, né? Então, naquela época, Hipócrates ele criou a teoria dos 4 humores corporais, que era o sangue, a fleuma, a pituíta, a bilis amarela e a bilis negra, em que o equilíbrio ou desequilíbrio era responsável pela saúde, que chamava-se de eucrasia, ou enfermidades e dor, que é a discrasia de um indivíduo. A palavra melancolia ela vem da palavra melancolis. Melanos significa negro e colis, bile. Galeno já descrevia a melancolia naquela época. Aureliano falou da agressividade associada à depressão e associou o suicídio à depressão. Então vejam que é um estudo de muito lá de trás, que já se percebia esses acontecimentos entre nós. Não era, e ainda hoje, poucos entendem como uma doença, como eu disse no início. Poucos reconhecem que é uma doença séria, né?
Então, é preciso que observemos, nos observando, obviamente, porque nós também estamos, ninguém está isento, né? O fato de ser espírita não nos faz melhor do que ninguém, pelo contrário, nos alerta para certas diferenças que aqueles outros lá fora não conhecem como nós. Isso é outro momento, né? Aí vem a depressão maior. Os pacientes com esse tipo de depressão apresentam pelo menos 5 dos sintomas listados logo no início, por um período não inferior a 2 semanas. Desânimo na maioria dos dias e na maior parte do dia. Vejam que é diferente. Falta de prazer nas suas atividades diárias, como eu disse, coisas que você habitualmente faz, de repente perde. O apetite, distúrbio do sono. Eu que dormia, bastava me escorar numa vassoura que eu estava dormindo, não é? Hoje não consigo nem num colchão de molas. Tem alguma coisa errada, não é? Nós começamos já, peraí, isso não era assim. A sensação de agitação, fadiga constante, dificuldades na concentração, vejam que são coisas que às vezes são peculiares, mas não são constantes. Ocorre, a gente esquecer uma coisa, ou naquele momento não conseguir pensar, ocorre. Mas constantemente é bom desconfiar. Tem dificuldades para tomar banho, ler um livro, e até coisas muito simples, até como assistir na televisão. O depressivo não suporta. Ele não tem paciência ou consegue assimilar nada disso, porque essa rejeição inibe e a exclusão, né? Porque ele quer ficar só. E geralmente escurece o ambiente, tranca janelas, né? Vira um zumbi praticamente dentro de casa. Aquela pessoa que se neutraliza. Vem a distimia. A distimia é a depressão crônica leve. Caracteriza por vários sintomas também presentes na depressão maior. Mas eles são menos intensos e duram mais tempo, pelo menos 2 anos. Quer dizer, 2 anos nessa condição de leveza ainda, né? Mas sinalizando. E tudo isso por quê? Porque eu não busco ajuda, eu não admito que estou depressivo. A depressão aqui, como nós vimos, muda o humor. Eu posso estar triste profundamente, mas posso também estar eufórico demais. É um estado depressivo. Não é aquela alegria momentânea, mas o dia todo alegre, nem quem tirou na Mega Sena sozinho, né? Não faz como ter alegria demais, né? Então a gente precisa estar sempre, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nos observar e aqueles dentro de casa, principalmente naquela faixa. Porque depois dela, como nós vimos, o tratamento já pode estar tarde, né? Lembrar que a medicação é fundamental. Porque existem medicações que atuam diretamente naquelas áreas do cérebro, onde fazem com que melhore esse humor, melhore essa atenção, ou seja, dá uma mexida no nosso organismo. Em geral, não se observa distúrbio no apetite ou no desejo sexual, mania, agitação ou comportamento sedentário, quem está com a distimia. Os distímicos cometem suicídio na mesma proporção dos deprimidos graves. Veja, ela é mais leve, mas pode levar ao suicídio. Olha, tem gente que não está depressiva e se suicida, né? Imagina. Tem pessoas que do nada sobem num edifício e pulam. Isso lembra acidentes ocorridos recentemente. A pessoa tira a vida da esposa, corta os pulsos, esfaqueia-se e ainda toma veneno. Esse queria morrer. Isso lembra uma historinha interessante. O camarada estava com a sogra dele, já há mais de 2 anos, lá numa clínica especializada em São Paulo, e não tinha jeito. E aí o médico, uma tarde, liga: olha, fulano, infelizmente, sua sogra acabou de morrer. Você quer que eu a sepulte ou creme? Aí ele disse: homem, creme em inveja. Então a gente percebe que muitos dos nossos males são orgânicos. Mas lembrar sempre que tudo vem do espírito. Exceto, lógico, infecções, doenças contagiosas, mas outras enfermidades comuns no dia a dia vêm do espírito. Ou seja, o nosso perispírito vem preparado com essas enfermidades. Não é castigo. Muita gente atribui uma doença como um castigo. Não é.
é uma necessidade. Nós precisamos passar por certas tribulações aqui neste planeta, nesse mundo de expiações, para nos melhorarmos. Por quê? Uma enfermidade nesse grau vai fazer com que eu seja mais atencioso, mais paciente, mais tolerante, mais amoroso. Veja que vai trabalhar em nós virtudes que nós às vezes desprezamos. Então é preciso chegar a esse ponto. Quando não se aprende com amor, aprende-se com a dor. Então é nesse sentido. Agora, posso adquirir doenças ainda nessa existência. Outras ainda nem se mexeram aqui, estão aqui esperando o momento delas. Mas isso não quer dizer que eu tenho que procurar, não. Elas vão vir naturalmente e talvez nem venham, não haja a necessidade, porque eu superei aquele obstáculo que ela me faria ser mais observador, o que me chamaria mais atenção. Então, como eu despertei, essa enfermidade ela vai aos poucos perdendo a sua utilidade. E aí nós vamos para o passo seguinte, ou seja, nossa vida está toda programada. O que vai me acontecer daqui a 20 anos já está lá me aguardando. Se eu chegar lá, né? Se eu não chegar, pula para outra fase. No outro dia, quando eu voltar para cá, vamos dar continuidade ao nosso projeto. Ou seja, tudo em nós está projetado de antes. O que está acontecendo agora é fruto, nós sabemos, dos nossos equívocos, somado a isso a necessidade de aprender. E infelizmente, nós aprendemos ainda nessas condições, que não é necessário, mas nossa pequenez ainda nos deixa passar pela dor para poder despertarmos. Vem a depressão atípica. As pessoas com esta variedade geralmente comem demais, dormem muito, sentem-se muito enfadadas e apresentam um sentimento forte de rejeição. Vejam que ela é atípica. Aí vem uma que é muito conhecida, que é a depressão pós-parto. Todos nós já ouvimos falar, né? De pessoas que passaram por isso. Ela é comum ocorrer um forte declínio dos hormônios, ou seja, é ocasionada por esse declínio dos hormônios, resultando num período de anedonia ou apatia, conhecida como baby blues, que o caso persiste, pode se tornar uma depressão pós-parto, ou seja, ocorre, mas passa. Mas se eu não superar, ela pode me levar a uma depressão pós-parto. Essa persistência ela ocorre em cerca de 6 a 16% das mulheres adultas e até 26% de adolescentes, quando passam pelo parto. E não afeta só as mães, viu? Os pais também experimentam o baby blues, e em 25% dos casos. O homem também é afetado. Vem a tensão pré-menstrual, a famosa TPM. A depressão acentuada, irritabilidade e tensão antes da menstruação. E afeta entre 40 a 75% das mulheres em idade fértil. Então, sabendo disso, as mulheres já se programam, né? Sabe que está chegando aquele dia, aquele momento, ela já vai começando a se trabalhar. Claro que não é fácil, mas ocorre todo mês, né? Então, já existe medicação, já existe tratamento, então as pessoas devem procurar. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Muitos recorrem à casa espírita para terem um tratamento especializado em determinadas enfermidades, que tem o seu cunho espiritual, mas lembrar que precisa também ir ao médico. Não jogar fora o medicamento, estou me sentindo bem, não vou tomar mais. Não, não é bom. Por quê? Porque pessoas que tomam determinados remédios há muito tempo, para de uma vez, pode haver uma reversão. É feito o que a medicina chama de desmame, né? Vai deixando aos poucos, para que o organismo não sinta o impacto. É preciso ter cuidado para não cometer esse tipo de engano. Aí vem um velho conhecido nosso, que é o pesar. O pesar, também conhecido como reação do luto, né? Não é um tipo de depressão, mas ambas possuem muita coisa em comum. Na verdade, pode ser difícil de diferenciar quando a pessoa está apenas com o pesar ou quando está depressiva.
O pesar, contudo, ele é considerado uma proposta emocional saudável e importante quando se lida com as perdas. Normalmente, isso é limitado. São encontrados no pesar os mesmos sintomas da depressão. Perda de vontade de realizar certas atividades, alteração do humor, alteração do sono, do apetite, o luto constante, ideia fixa em relação àquela perda e a introspecção, que é aquele sentimento de inferioridade, e se recolher aquele seu próprio mundo e ficar ali. Isso ocorre muito. Segundo a psicologia, o luto, ele leva em média 2 anos para que a pessoa saia desse estágio do luto. Tem pessoas que conseguem mais rápido, mas tem outros que permanecem. Não aceita a perda daquele ente querido, ou de um amigo, às vezes, de um animal. É muito comum. Então é preciso ter cuidado. O sentimento, como vimos, é natural, mas tem que ter controle. Viemos a caminho para cá conversando sobre a ansiedade também. É comum e é normal ter ansiedade, é até bom, mas lembrar que todo abuso, todo excesso leva ao caos. Ansioso demais é bom ter cuidado. Eu não posso antecipar os fatos. Se eu tenho algo para fazer quinta-feira, por que eu fico ansioso a partir de hoje? Deixa para ficar ansioso da quarta para quinta. Não está mais perto? É melhor, né? Eu vou sofrer antecipadamente, né? Eu passei esse dia todinho sofrendo com aquilo que ainda nem aconteceu e eu nem sei se vai acontecer. Então é nesse sentido que nós precisamos ter as ideias bem arrumadas, né? Vêm os fatores psicossociais, ou seja, as pessoas que já experimentaram período de depressão relatam um acontecimento estressante como um fator principal da doença. A perda recente de uma pessoa amada é o fato mais citado, mas todas as grandes perdas, e mesmo as pequenas, causam um certo pesar. Também a falta de amigos, ou que pode ocorrer, por quê? Eu me isolo, eu não quero ver ninguém, não quero saber de ninguém. Mas aí um amigo liga, outro vai visitar, mesmo que ele não me atenda, mas aí essa frequência da presença vai fazendo com que aos poucos possa quebrar esse isolamento. O que é que custa dar uma ligadinha, né? Não, ele não quer falar com ninguém não, mas diga que foi fulano que ligou, porque aí aquilo vai trazendo a pessoa para um ponto mais equilibrante, né? Algumas pessoas podem sofrer com a doença pelo fato de trocar de uma cidade muito boa para uma pior, onde não lhe oferece nada em troca. Veja, até eu me mudar da cidade, por exemplo, nascido e criado em Campina Grande, aí vou morar de repente lá em Curitiba. Claro que eu vou sentir diferença. Não tenho amigos em Curitiba, não tenho familiares, então eu vou começar a me readaptar. Para alguns, é um impacto, pode causar um transtorno. Então é preciso ter cuidado também com esse momento, né? As pessoas afetadas, elas criam esse bloqueio de aceitação. Chega na cidade, não vou falar com esse, não conheço ninguém, não vou falar com ninguém. Você vai criando esse bloqueio. Lembrar que tudo vem do espírito, mas o nosso cérebro físico obedece a tudo que o espírito manda. Quem pensa é o espírito, mas quem executa é o cérebro físico que comanda o nosso corpo. Tem um amigo, ele é professor da universidade, e ele foi fazer o doutorado dele em Houston, no Texas. E teve que levar a família. Fez um curso rápido de inglês, ele e a esposa, para não chegar lá também sem saber pedir nem um copo com água, né? E foi para lá fazer um curso de 2 anos. Em 3 meses que eles estavam lá, seus filhos brincavam o dia inteiro com os amiguinhos no meio da rua. Ou seja, já estavam falando sem necessidade de um curso, de nada disso. Criança, né? A mente fresquinha. Falavam fluentemente. Em casa, conversavam em português, mas um dos filhos conversava em português, mas só respondia em inglês. Mas, meu filho, você pode falar português aqui entre a gente. E ele envolvia em português, mas só respondia em inglês. Terminou o doutorado, voltaram para o Brasil. Chegando aqui, ele falava em inglês, ouvia em português e respondia em português, mas falava em inglês. Inverteu. Criou esse bloqueio.
Você falava em inglês com ele, ele respondia em português, não falava mais inglês. E o pai disse, mas meu filho, lá você disse, não, aqui eu estou no Brasil, eu tenho que falar português. Quer dizer, ele criou esse bloqueio, que lá ele tinha que falar só inglês, e que no Brasil ele só falava português. Então vejam o que é nossa mente, né? É preciso ter cuidado, nem exagerar em certos momentos. O equilíbrio, porque nosso cérebro é quem comanda tudo. Meu sistema nervoso central está atrelado ao meu cérebro. É dele que parte a ordem. Faça isso, ele faz. Meu braço só está movimentando porque meu espírito está dizendo ao meu cérebro que movimenta meu braço. Para isso ocorrer, vai mexer com células, vai ocorrer sinapses nos neurônios para vir até o sistema nervoso passar para que execute esse movimento. Vejam que não é uma coisa tão simples. Então essa enfermidade, ela vai tomando forma porque eu vou aceitando a ideia, vou alimentando essa ideia. E aí, depois de estabelecido no corpo físico, é difícil. Cirurgias espirituais acontecem, cura lá no perispírito, ou seja, curamos a causa. Mas o efeito que já está no corpo físico, a medicina convencional é quem vai tratar. Ocorre antes de acontecer no físico e eu me curar lá no perispírito e eu não passar pela enfermidade física. O que nós chamamos, eu digo a medicina, de dores fantasma, né? A pessoa está com a dor, faz radiografia, ultrassonografia e não tem nada, mas está sentindo aquela dor. E o médico não tem resposta. Por quê? Porque ela está vindo lá do perispírito, ele está sinalizando. Na questão 767 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Resposta: sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, esse isolamento que essa doença causa, ela justamente tira de cena toda a ajuda possível, porque eu me nego. Aí fica mais difícil, né? Eu já não tenho forças e não aceito que ninguém se aproxime. Os fatores biológicos são alterações nos níveis de neurotransmissores, principalmente na serotonina, acetocolina, dopamina, adrenalina e na noradrenalina, que são produzidas pelo cérebro, pelo sistema nervoso central. Alguns hormônios também podem ter um papel importante, ainda que isso não esteja muito claro para a medicina. Tem os fatores físicos também. Algumas depressões podem ser encontradas por causas físicas, como, por exemplo, você tem outros fatores relacionados que são também, que eu citei ainda agora, medicamentos. Existem medicamentos que você toma constantemente e eles podem levar a estado depressivo. Os beta-bloqueadores, os benzoidazepínicos, os corticoteroides, os antihistamínicos, os analgésicos, os antiparkinsonianos, são medicações que, com seu uso constante, podem causar a depressão. Por isso que o acompanhamento médico é importante. Tem pessoas que não visitam o psiquiatra porque acham que é só quem trata de doido. Não é. Eu vou no psicólogo. Certo, mas se puder ir ao psiquiatra também, vá. Porque o psiquiatra é um especialista acima do psicólogo. E isso é de grande ajuda. Veja, por exemplo, o nosso atendimento fraterno na casa. É quase que um tratamento de um atendimento psicológico. Não é especializado. Mas quem vai lhe ouvir, diante do que você disser, ela vai fazer uma análise do que pode ser feito a nível espiritual. O que não ocorre, a não ser que o psicólogo seja um moçando, né? Que aí ele tem as duas faces, né? É espírita e é psicólogo. Então, é preciso que tenhamos esse cuidado, esse zelo conosco, para que saiamos dessa enfermidade antes que ela nos abrace, né? Porque depois dela abraçar fica difícil, porque nós não vamos ter essa força. É muito difícil. O Jacob Melo, que é lá de Natal, que é um passista magnetizador, acho que todos já ouviram falar, ele teve depressivo. E ele passou maus momentos. Inclusive, ele escreveu um livro, Como Curei Minha Depressão. O caso dele foi um caso excepcional, porque ele sabia, reconhecia que estava depressivo, sabia da doença, conhece a enfermidade, tratou muitas pessoas
mas não conseguia se tratar. Aí foi que depois ele começou a dizer, não, agora vou lutar ao contrário. Fez um esforço hercúleo e saiu da depressão. Mas são casos, né, raros. O que não quer dizer que nós não possamos fazer também. Né? Vai depender do eu de cada um. Cada organismo aqui reage de uma forma diferente a cada situação. Mas, no geral, somos espíritos, temos sistema cerebral idêntico. Né? Então, basicamente, nós temos as mesmas proporções que outros teriam de nos melhorarmos sem precisar de muito cuidado médico. O hipotireoidismo, por exemplo, ele pode causar também a depressão. São as doenças endócrinas que podem trazer para a depressão. Doenças de Addison, a síndrome de Sherran, a síndrome da fadiga crônica e alguns tipos de anemias levam a estado depressivo. Transtorno neurológico como acidente vascular cerebral, demência vascular, Alzheimer, mal de Parkinson, também frequentemente geram quadros depressivos. Pessoas que se encontram acometidas dessas situações, geralmente, entram na depressão. Mesmo algumas doenças infecciosas como o AIDS, também já foram correlacionadas como trazendo sintomas depressivos. Se você detecta a doença, descobre, aí cai em depressão. A maioria das pessoas que possuem um quadro clínico depressivo não conhece ou não procura ajuda médica especializada, apesar das grandes possibilidades de um tratamento efetivo. É aquilo que eu disse no início. O tratamento geralmente envolve uma medicação antidepressiva receitada por pelo menos 12 meses para evitar recaídas e algumas vezes acompanhada de uma psicoterapia. Ou seja, só tomar a medicação ajuda, mas se eu puder ir a um psicólogo, também vai melhorar. Vai me dar mais essa consistência das minhas ideias, do meu determinismo para aquilo que eu me proponho. Dependendo do motivo, pode ser dada também à criança e adolescente como a separação dos pais, causa nas crianças um momento depressivo, né? Problema na escola, sexualidade, rejeição e principalmente o famoso bullying, né? O tempo da gente aqui, da maioria, não tem essa história de bullying, não. Quando um mexia com o outro, a gente sabia como resolver, né? Acabava com o bullying, né? No outro dia, instante resolvi, né? Claro que hoje não, porque vai gerar violência, mas eu mesmo me livrei de muito bullying. Então a gente percebe, porque me chamavam de orelhão, aí eu não queria ter a orelha grande, mas eles me insultavam, né? Então, resultado, nós temos nossas formas de lidar com as situações, né? Isso é o eu de cada um reage da sua maneira. Então, do caso depressivo, é preciso ter essa atenção. Eu me conheço, então eu vou começar a observar meus hábitos, né? Meu familiar, por exemplo, um pai e a mãe que mora comigo, ou minha esposa, ou um filho, a gente começa a notar essas fases da enfermidade, ela está sinalizando. Então é bom já ir correndo atrás para o prejuízo não se tornar maior, né? Então, espiritualmente, o que é que ocorre? Uma pessoa nesse estado, como fica a vibração dela? Zero, né? Então, entidades perversas que já vêm perseguindo, a hora de dar o bote é aquela. Como é que o leão, esses animais predadores fazem? Correm atrás da presa até ela cansar e pegar, não é? Os espíritos também fazem isso, eles ficam lá. Você não dá brecha, vem para casa espírito, é uma pessoa bacana durante o dia, faz coisas boas, eles não têm por onde atacar. Mas na hora que você dá uma brechinha, eles... Lembrar que espírito nenhum coloca doença na gente. Isso não existe. Os espíritos se utilizam do que nós já temos. O que eles fazem é potencializar, ou seja, como diz Aroduta, soprar a brasa que já está ali. Pode ocorrer, eu não tenho nada para eles mexerem comigo, eles vão trazer uma entidade enferma, colocar junto a mim para que essa entidade comece a passar os sintomas da enfermidade dela para mim. Aí eu vou para o médico, eu não tenho nada, porque a dor não é minha, está vindo. Então há essa diferença, é preciso ter muito cuidado. Lembrar que
Nem toda depressão é obsessiva, nem toda obsessão leva à depressão. Mas, geralmente, quem está deprimido está o quê? Mais fragilizado. Se torna uma presa mais fácil para eles. Aí vem as ideias suicidas, né? Afastar as pessoas faz parte da doença, mas eles provocam ainda mais, que é para deixar você a mercê. Então vejam que tem essas nuances também. Então espiritualmente é nesse nível. Aí o atendimento fraterno vai detectar e vai ser feito o tratamento espiritual para esse momento. Continua tomando a medicação e visitando o médico. E aqui o tratamento espiritual continua, porque nós vamos ajudar a entidade. Muitos deles se revoltam. Ah, você está ajudando ele? Não, nós estamos ajudando a você, meu irmão. Não, mas você está protegendo ele. Não, é você, porque você está fazendo mal a ele e a você. E a gente quer que você pare de fazer isso. Porque, na verdade, os espíritos não aceitam. Acham que a gente está protegendo o outro encarnado. Não é. Nós vamos tratar dele que está mais enfermo ainda. Então, é preciso ter todo esse cuidado e observar isso. A partir desse momento, não é brincadeira. Quem estiver nessa situação ou tiver algum parente, lembrar que é grave, que não é o que dizem safadeza. Ah, está assim porque quer. Não. Uma simples queixa, um simples, no popular, carão pode acionar o gatilho de quem já é depressivo. Pode gerar essa tristeza, esse pesar, e isso, olha, vai se somando. Vejam que há essa vastidão de sintomas que vão se ligando. Ah, se fosse como uma gripe era fácil, né? A pessoa dá um espirro e vou gripar, começa a tomar o remédio. Mas ela não, ela é silenciosa, ela vem aos pouquinhos, vai por ali, você vai aceitando. E aí, por trás, tem um cunho espiritual que vai acelerar a coisa. Lembrar de separar, cuidar da parte física e cuidar da parte espiritual. Então, depressão é isso. É essa enfermidade que está assolando o mundo. Atualmente, talvez seja a doença mais grave do momento. Porque não é um tratamento fácil. Ele é longo e requer muito cuidado. Outras enfermidades, com alguns tipos de câncer, já tem aí remédio, né? Muitas enfermidades já são praticamente curadas. Mas a depressão ela ainda está nesse nível que a medicina está nessa batalha. Medicamentos existem, mas e a contraindicação? O organismo não aceita certos tipos de química, né? Então, tudo isso deixa nesse estágio a medicina. Ela fica praticamente de mãos atadas, mas há um grande progresso nesse sentido. Mas o maior progresso está no lado espiritual. Porque, geralmente, é influência espiritual, porque eles se aproveitam desse momento para potencializar essa enfermidade. E aí, nos tornamos presas fáceis e eles vão nos fazer marionetes, ou seja, manipula a seu bel prazer. Como nós temos esse pequeno conhecimento, vamos usar em nosso favor e ajudá-los, porque, na verdade, não só sou eu que preciso da ajuda, muito mais eles, porque estão cometendo 2 delitos, deixando de se cuidar e provocando enfermidade nos outros, ou seja, estão se endividando mais ainda. Então, basicamente era isso. Fiz essa ligeira pesquisa para entender também um pouquinho do que é esse momento depressivo e trazer para vocês para que a gente possa se ajudar. Como vimos aqui, nós somos criaturas sociais, nós precisamos viver em sociedade. Não é obrigado a andar abraçado dando beijo, mas também não é obrigado a se isolar, né? Vamos fazer como os porcos, lá na era da glaciação. Vamos se aproximar sem se alfinetar, né? Os porcos espinhos. Vamos ficar pertinho sem a gente furar um ao outro. Dá para conviver. Então, a estrada é longa, nós somos eternos, né? Essa encarnação talvez não seja a última, e aí a gente precisa se preparar para uma próxima. Agora, tem que cuidar do espírito. Nunca é tarde para ser feliz, né? Idade, todo mundo vai envelhecer, todo mundo, tem gente que nem envelhece, não consegue, coitado, morre antes, né? Mas quem já está na idade, olha, chegou até ali, meu irmão. Já está vendo a linha de chegada lá na frente, mas, né? Devagarinho, vai diminuindo a velocidade, né? Aí aquele que vem lá atrás, ó, passa na frente, aí chega primeiro. Então, vamos devagar, né? Para finalizar, um senhor com mais de 80 anos vai numa escola de piano
e se matricula. O professor olha e diz, meu senhor, me desculpe, mas sua idade para aprender piano são no mínimo 10 anos. Ele disse, não, meu filho, se eu não aprender a tocar aqui, pelo menos eu chego do outro lado sabendo alguma coisa. Né? Então, vale o conhecimento. Tudo que nós aprendermos vai servir para outros momentos das nossas existências. O que pudermos acumular de conhecimento vai ser bom. Então, nunca é tarde para aprender. Então, que roguemos sempre ao nosso Mestre Jesus que Ele nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Obrigada, irmã, pela sua disponibilidade de estar aqui nesse trabalho e que também as pessoas que assistem acolhidas, essa energia deste ambiente. Agora, se me conhece, tem um grupo